Vamos lá? Matemática, nossa última aula do dia de hoje, mas não podemos desanimar. Precisamos manter o entusiasmo salesiano, não é mesmo? Então vamos continuar firmes e fazer aí essas atividades. De matemática, nós continuaremos com as divisões, multiplicações, as operações. Acredito que vocês já tenham observado que a proposta do livro em todas essas resoluções de situação-problema é incentivar você a descobrir a maneira que para você seja a melhor de desenvolver a divisão, ok? Então eu vou ler com vocês, fazer as observações das situações problemas propostas no livro, porém a forma de resolver você vai escolher aquela a qual você se adapta da melhor maneira possível, certo? Desde que o resultado esteja correto, a forma de desenvolver é aceitável na matemática, ok? Então vamos lá para o livro, páginas 51 a 54, dando continuidade às situações problema propostas, ok? Vamos lá. Continuamos aí na questão 13 do livro de matemática, né? Marcos comprou 54 bombons de cada tipo de chocolate apresentado no quadro a seguir. Observe-o e depois responda as questões. Então, Marcos comprou 54 bombons de cada tipo. Ele comprou 54 bombons meio amargo, 54 bombons ao leite, 54 bombons brancos. Em cada caixa do amargo, vinham 6 bombons do amargo, ao leite 9 bombons e branco 3 bombons. Sabendo que Marcos comprou 54 bombons, qual é a quantidade de caixas, certo? Então ele comprou 54 de cada tipo, 54 amargo, vinham 6 bombons em cada caixa. Quantas caixas de bombom amargo, quantas caixas de bombom ao leite, quantas caixas de bombom branco, tá? Então você vai observar as informações, calcular a quantidade de caixas que ele comprou de cada chocolate, certo? Letra B. O que acontecerá ao número de caixas se triplicarmos ao número de bombons de cada uma delas? Na aula anterior, nós tivemos uma situação envolvendo o dobro. E eu comentei com vocês a questão, né, de dobro, triplo, quádruplo, que é a multiplicação. Então, se eu quero encontrar o dobro de balas, por exemplo, eu tenho 25 balas e ganhei o dobro. Então, eu vou fazer 25 vezes 2. Eu quero encontrar o triplo dessas 25 balas, 25 vezes 3. Eu quero encontrar o quádruplo dessas balas, 25 vezes 4. E assim sucessivamente. Então, na aula anterior, vocês tiveram uma atividade de dobro e nessa aula uma atividade de triplo, tá? Então, o que aconteceria se ao número de caixas se triplicarmos o número de bombons em cada uma das caixas, né? O que vai acontecer aí? Então, faça a continha e responda a esse questionamento. Na questão 14, um grupo de atletas está participando de uma corrida de rua. A cada 150 metros do trajeto, há placas que indicam o caminho que eles devem seguir. Então, observem aqui, ó, o início, né, a largada dessa corrida. A cada 150 metros, nós temos esse triângulo indicando o caminho. Então, nós sabemos que a cada triângulo nós temos 150 metros, certo? Vamos memorizar aí essa indicação, essa informação. Ao realizar uma volta do trajeto, quantos metros cada atleta terá percorrido? Então, o atleta saiu aqui da largada, a cada triângulo, né? A cada indicação ele percorreu 150 metros. Quando ele der a volta completa aqui nesse trajeto, ó, conforme o cursor do mouse está percorrendo aí, quando ele tiver dado a volta completa, quantos metros ele vai ter percorrido, certo? Na letra B, para completar a corrida, cada atleta percorre 19.200 metros. Quantas voltas completas ele deverá dar? Tá? Então, para completar a corrida, ele tem que percorrer 19.200 metros.
Para você responder a questão B, você vai precisar do resultado da questão A. Então, para ele fazer uma volta completa, né? Quantos metros ele terá percorrido? Você vai descobrir aqui na letra A quantos metros uma volta. Se ele precisa de 19.200 metros para completar a corrida, quantas vezes ele tem que fazer essa volta aqui? Quantas voltas completas ele precisa dar, certo? Letra C. Se dobrarmos o percurso, dobrar vem de dobro, né? Vamos ficar atentos à explicação anterior. Se dobrarmos o percurso de uma volta e o percurso total da corrida, o número de voltas também dobrará? Então, eu vou dobrar o percurso de uma volta, eu vou dobrar o percurso total da corrida. O número de voltas também dobrará? Então, explica aí como que isso vai acontecer, certo? Agora, nós vamos para a página 53. Escreva todas as operações de divisão e de multiplicação que envolvem os números indicados. C vezes 3 igual a 45, então, dividido por 3 igual a 15. Então, aqui nós temos a seguinte situação. Você vai ter que completar com a informação, tá? Então, eu vou dar o exemplo do primeiro para que vocês possam fazer os sequentes. Então, se 15 vezes 3 é igual a 45, então 45 dividido por 3 é 15. E 15 dividido por, e 45 dividido por 15 é 3. Então, aqui nessa atividade, vocês vão estar observando a operação inversa, tá? Nós já conversamos que a operação inversa da multiplicação é a divisão e a operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, pensando nessa operação inversa, vocês vão completar essa atividade aqui, certo? 16. A academia que Marcos frequenta oferece várias atividades. Complete a tabela com os dados que estão faltando. Atividade, alunos inscritos, alunos por turma, número de turmas. Então, no box, que é uma atividade, são 96 alunos inscritos e tem 12 turmas. Tem 12 alunos por turma, desculpa, vamos recomeçar aqui. O box, que é uma atividade, tem 96 alunos inscritos e 12 alunos por turma. Então, ele quer saber qual é o número de turmas. Você vai fazer o cálculo aqui para você preencher o número de turmas. O yoga tem 144 alunos inscritos e quer saber quantos alunos por turma, sendo que eu tenho 8 turmas. O pilates tem 23 alunos por turma. Então, você vai descobrir quantos alunos inscritos e o número de turmas. A natação tem 180 alunos inscritos, 12 turmas e quer saber a quantidade de alunos por turma. O total de alunos inscritos é 627. Então, a soma que vai dar aqui precisa ser 627. Você precisa ir completando o quadro para você conseguir chegar a essas respostas. Uma dica que eu posso dar, por exemplo, para o Pilates, que é o que talvez gere alguma dúvida, né? Porque ele tem 2 quadros sem preencher, é que você descubra primeiramente o número de alunos inscritos. Se você tem o total aqui de 627, você precisa descobrir quantos alunos fazem o Pilates. Você sabe que box são 96, yoga são 144 e natação são 180. O que está faltando aqui para chegar aos 627? Completando essa tabela, você vai aqui por divisão e multiplicação, preenchendo o restante da tabela, certo? Agora vamos para a página 54. Na página 54, letra B, se o número de alunos que fazem yoga triplicar e o número de alunos por turma for mantido, o que acontecerá com o número de turmas? Então, o número de alunos que fazem yoga vai triplicar, né? 3 vezes mais. Mas o número de turmas vai ser mantido. Não vai aumentar a turma, só vai aumentar o número de alunos.
O que acontecerá com o número de turmas? Vamos pensar aí, tá? Sonar. Essa atividade sonar, ela tem uma proposta de ser realizada em sala com um colega, né? Você desenvolveria um problema e o seu colega resolveria o problema que você desenvolveu. Porém, nesse momento não é possível que nós façamos dessa forma. Então, o que nós propomos a você agora, né, que você faça? Você vai fazer essa atividade para que alguém da sua família possa resolver, tá? Então, você vai criar essa situação, problema, e vai pedir a alguém da família que resolva o problema para você, certo? Então, você vai elaborar um problema que tenha como resolução as seguintes operações. 240 vezes 15 é igual a 3.600. 3.600 dividido por 12 é igual a 300, tá? Então, você vai criar um problema. O seu problema tem que ter como resolução esses números que aparecem aí no quadro, tá? E aí alguém da sua família vai resolver, né? Por exemplo, João tinha 240 figurinhas, tá? Um amigo tinha 15 vezes mais. Qual a quantidade de figurinha que o amigo do João tinha? Ok? Então, o amigo do João tinha 3.600 figurinhas, certo? O amigo do João pegou as 3.600 figurinhas e dividiu entre 12 amigos. Quantas figurinhas cada amigo recebeu? Cada amigo recebeu 300 figurinhas. Então, você usou todos os elementos, todos os números em uma situação problema, ok? É isso que você vai fazer para que alguém da sua família possa resolver para você. Por hoje, de matemática, são essas páginas, certo? Nós vamos ficando por aqui, né? Agora você vai ter o tempo aí para resolver suas questões, conversar com a família, pedir para que alguém resolva essa situação, problema proposta aí para você, certo? E nós nos encontraremos na próxima aula. Tudo de bom e até mais, viu? Tchau, fique com Deus.